Você sabia que os céus se movem por você? É verdade. Eu quero que você pense comigo sobre essa perspectiva. Os céus se movendo por mim e por você. Não saia daí, esse é o programa Novo Amanhecer. É muito bom estar aqui.
Que bom que você está aqui, esse é o nosso encontro semanal. Eu sou o pastor Edemir, um dos pastores aqui da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, bem pertinho de você, aqui na Rua Tereza, 150. Temos acessibilidade também, se porventura você é cadeirante, você é idoso, temos aqui o elevador e você pode chegar até nós, se você não tiver, claro, um lar espiritual, um lugar para refletir sobre a vida à luz da Palavra de Deus. Comecei perguntando a você e repito, você já parou para pensar que os céus se movem por mim e por você? É verdade, mas na tentativa de explicar isso, ou qualquer uma outra coisa que seja extraordinária, sublime, às vezes nos faltam as palavras. Então quero pedir a você que abra o seu coração, pensando em Deus, naquilo que você quer alcançar, nas respostas que você precisa, que você peça também a Deus que fale ao seu coração. E vou pedir a Deus também para que de forma muito especial essa mensagem vá muito além daquilo que for falado aqui, porque as palavras realmente não podem expressar tão grande amor Deus tem por mim e por você. Quero retomar o que já temos conversado há 2 programas sobre o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma parábola, é uma história. Parábola é uma história. Um recurso muito utilizado por Jesus para poder se fazer entendido, para comunicar as informações primordiais sobre a vida e, claro, sobre Deus. Eu quero retomar com você, então, nessa rápida leitura no que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Preste atenção. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aquelas pessoas que eram tidas como à margem da sociedade. Aquelas pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos e aquelas pessoas também que cobravam impostos, que não eram benquistas, porque muitas vezes roubavam e estavam a serviço do Império Romano, que é quem comandava tudo naquela região, inclusive Israel. E essas pessoas estavam se aproximando de Jesus para o ouvir. No entanto, murmuravam os fariseus e os escribas, os fariseus, uma casta religiosa da época, um grupo religioso da época, e os escribas, aquelas pessoas entendidas acerca da lei, da Torá e dos demais preceitos da religião. Eles estavam murmurando e diziam: Jesus recebe pecadores e come com eles. Querendo dizer, que história é essa? Como pode um profeta, dizendo ele ser come com pecadores e publicanos, com esses cobradores de impostos? E estaria isso porventura certo? Eles estavam murmurando, reclamando disso, não estavam gostando nada do que Jesus estava fazendo. Mas Jesus então lhes propôs uma parábola, uma história. E essa história diz o seguinte: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? Qual de vocês não faria isso? Achando-a, põe-a sobre os ombros. Imagine então essa cena: um pastor de ovelhas tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Jesus então estava fazendo com que aquelas pessoas refletissem: qual de vocês não deixaria as 99 e iria atrás desta que se perdeu? Jesus queria estimulá-los a pensar e, no final das contas, entender qual era a finalidade do próprio Deus e do próprio Jesus estando com aquelas pessoas. Mas veja, encontrando essa ovelha, qual é o sentimento de Jesus? O que acontece com o pastor que acha a sua ovelha que se perdeu? Ele vai dar esta resposta no verso 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas não apenas isso, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Claro, com uma parábola, com essa história, Jesus queria transmitir um ensinamento, não era apenas uma história. E por isso começamos a dizer nos programas anteriores que Jesus é uma boa companhia, ele atrai as pessoas porque ele é diferente de todos os outros. A própria palavra vai nos dizer que Jesus proferia as suas palavras diferente dos mestres e doutores da lei, porque ele tinha autoridade.
E você sabe muito bem o que é isso. Aquela pessoa que você reconhece, que fala com autoridade, que você vê um bom exemplo nela, o seu coração se rende, não é? Jesus era essa boa companhia, estávamos dizendo então nos programas anteriores. Mas não apenas isso. Jesus é aquele que, ao se aproximar e permitir a aproximação também, ele tem a capacidade de nos acolher. Este cenário do pastor achando a ovelha e colocando-a sobre os ombros, nos diz muita coisa, não é? E estávamos refletindo nos outros encontros que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. E você vendo um pastor de ovelhas, aquele que cuidava das ovelhas à época de Jesus, ainda existe nos dias de hoje, mas apenas de forma mais comum no Oriente Médio. Então você vai ver que é um gesto de cuidado, um pastor com uma ovelha nos ombros, no colo. E Jesus faz isso, ele trata de mim, trata de você, ele cuida das nossas feridas, porque estar perdido muitas vezes implica também machucados. E é uma metáfora para dizer para mim e para você que nesse percurso da vida, nessa vida que levamos, nos ferimos quando muitas vezes não estamos com o rebanho, sob os cuidados do bom pastor que é Jesus. Então, há cuidado. Jesus é uma boa companhia, ele nos atrai, Jesus proporciona cuidado e Jesus finaliza com essa história, com essa parábola, chamando a atenção para o que é mais proeminente nesta história, nesta parábola, que é a alegria dos céus, porque uma ovelha foi achada, aquela que estava perdida. Então, quando eu chamo a sua atenção dizendo que os céus sim se movimentam por mim e por você, porque ele está fazendo referência aqui no verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá maior júbilo no céu, a alegria, a prazer, a contentamento, quando alguém reconhece que está também perdido, que precisa de cuidado, de ajuda e se rende ao bom pastor. E então Jesus coloca essa pessoa nos ombros e ela volta para o rebanho. Este é o cenário. A ovelha que foi achada, que estava perdida, Jesus a atrai com a sua presença, a localiza, pega nos ombros e leva de volta. E com isso Jesus estava nos ensinando, olha, os céus têm um objetivo muito claro, que é resgatar aqueles que se perderam, aqueles que estão distantes do rebanho de Deus. E aqui eu não quero dizer distante do rebanho da minha igreja ou de qualquer uma outra igreja, mas isso faz parte, mas é secundário, porque Deus quer primeiro te achar, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer cuidar de você. E este ponto é importante, como você percebe isso. Já se deparou com uma situação em que você elogia um amigo ou um familiar e você pega aquela pessoa de surpresa e ela fala, eu sou tudo isso que você está dizendo? Mas é assim que você me vê? Eu te vejo dessa forma, você é uma pessoa excepcional, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa muito rica, muito especial, e aquela pessoa se surpreende. Por quê? Ela, de alguma forma, ela não percebe o valor que ela tem. E é claro, com isso, eu não estou dizendo que em nós mesmos, existe a finalidade de Deus ter feito tudo isso. Há o amor de Deus, sim, por nós. Em primeiro lugar, o amor ao seu próprio nome. Ele é Deus, ele não é homem, é diferente de qualquer um outro. Ele fez por liberalidade dele, por decreto dele. Mas também está abarcado nisso o amor que o próprio texto bíblico vai dizer que ele tem por mim e por você, porque ele tanto amou o mundo, eu e você. Não é a esfera física, não é a esfera da natureza, somos nós, criaturas dele. Ele nos amou, mas às vezes a gente não percebe isso, não entende isso. E Deus está nos mostrando com essa parábola, a parábola contada por Jesus, por essa história, que o pastor, ele está preocupado com aquela que está desgarrada. E ele ama, ele quer cuidar, ele quer se aproximar. E há uma alegria nos céus quando alguém percebe, entende tão grande amor. Quando alguém, então, pode se render a esse amor.
Há um ditado, uma historinha também, nós ouvimos muito essa historinha na época de Natal, que diz que todo menino quer ser um homem, todo homem quer ser um rei e todo rei quer ser um Deus. E então a história vai concluir nos dizendo: mas apenas um Deus quis ser menino. Já parou para pensar nisso? Isso quer dizer amor. A Bíblia vai nos dizer ainda, falando sobre o querer ser homem, o querer ser menino, que Jesus se esvaziou da sua glória. É difícil entendermos isso. Um Deus, ele não precisava fazer isso, mas se esvaziou, deixou a sua glória e habitou entre nós. Por isso que ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele foi tentado, ele passou as aflições, ele sabe o que eu e você passamos. E por ele ser Deus, não anula ele ter sido homem. Nós não sabemos de que forma isso acontece, não cabe na compreensão humana, e que bom, porque nos mostra que isso é extraordinário. Foge ao nosso controle, ao nosso entendimento, demonstrando ainda mais que ele é Deus. Mas ele sabe o que nós passamos, as tentações que temos, tudo isso. E veja, para nos demonstrar, para nos dizer que somos importantes, que ele nos quer perto dele. E você tem percebido isso? Você tem entendido esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da manjedoura, humilde manjedoura que acolheu Jesus, um Deus que veio para morrer por mim e por você, porque somos pecadores e era preciso alguma coisa para pagar isso diante de Deus, o nosso pecado. E o pagamento foi a morte de Jesus naquela cruz, mas ele ressuscitou. O próprio Deus o ressuscitou, cumprindo todas as exigências de Deus, para que então pudéssemos chegar a ele sem culpa. Então, pare de olhar para baixo. Talvez você esteja em momentos muito conturbados, relacionamentos conturbados, mas você é precioso, você é preciosa para Deus. Mesmo que todos estejam te olhando de lado, mesmo que esteja te faltando o amor que você tanto precisa, ou de um pai, ou de um cônjuge, de quem quer que seja, mas em primeiro lugar, não lhe faltará o amor de Deus. E é isso que ele quer comunicar com esta parábola para você, que os céus se movem por você, que esse Deus se tornou menino por mim, por você. Então não é tempo mais de você olhar para baixo, de você olhar para trás, mas de você olhar para os céus, para a cruz, porque ela te chama, ela está te atraindo a cuidado para você nos braços de Jesus. E por isso você precisa entender essa mensagem e então se render, porque esse Jesus, o pastor de almas, não de ovelhas, não de animais, é apenas uma metáfora, mas esse pastor de almas, ele está te chamando e ele te achou hoje. Então, alegre-se, porque os céus já estão felizes por você. E vamos seguir em frente, porque o que nós precisamos, tudo Ele tem em suas mãos. Que Deus te abençoe. Encerramos assim estas reflexões no Evangelho de Lucas, capítulo 15, com a parábola da ovelha perdida. Um abraço para você, beijo e até semana que vem, se Deus quiser.